Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula das lições da Escola Bíblica Dominical. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Sendo novo ou não, dê o seu like, compartilha o nosso vídeo, compartilhe o nosso material aí nos seus grupos, porque com certeza você vai estar contribuindo com este projeto. Um projeto voluntário para ajudar os irmãos, professores, pastores, superintendentes, aqueles que gostam e atuam na Escola Bíblica Dominical. Aqui você tem um conteúdo totalmente diferente do que você encontra aqui na plataforma. Quem já acompanha percebeu, já viu que aqui nós abordamos o mesmo assunto, a mesma lição, porém de forma diferente. Nós abordamos o conteúdo da revista, mas também fazemos aí algumas abordagens na questão da prática, né? Que problema nós temos para poder ser consertado com essas lições. Temos também a dica pedagógica que vai lhe ajudar como aplicar melhor, como explicar melhor o conteúdo que está sendo estudado. E hoje nós temos mais uma lição muito importante que complementa aí esta revista que estamos estudando sobre os dons espirituais, dons ministeriais. Então, seja mais uma vez bem-vindo, já prepara aí a sua Bíblia, já prepara aí o seu caderno, as suas anotações, pega a sua revista e vamos acompanhando. Vamos à aula de hoje. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como título O propósito dos dons espirituais. A leitura bíblica da lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12 e também o capítulo 13. O objetivo geral deste estudo bíblico de hoje é a gente saber e conhecer qual o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Por quê ou para quê que Deus entrega dons aos homens? É mais uma lição de complemento aí da revista que nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. O pastor comentarista da lição de hoje, ele dividiu o estudo bíblico hoje em 3 tópicos. Primeiro, os dons não são para elitizar o crente. Depois, edificando a si mesmo e aos outros. E por último, edificar todo o corpo de Cristo. Então, sem mais delongas, já iremos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, como sempre, pela introdução. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Bom, o propósito desse estudo bíblico é justamente a gente conhecer qual é o objetivo, o porquê Deus entrega dons à sua igreja. E aqui na introdução, o pastor já faz uma abordagem, ele já dá aqui uma clareada como será o estudo bíblico, né? Ele já diz que nós iremos estudar essa relação de pai para filho, de Deus para a igreja. E ele já mostra também aqui para que são os dons, né? Para edificar os crentes, para edificar a sua igreja. Então aqui na introdução ele já dá o tom, mais ou menos como que vai ser o estudo bíblico de hoje, como que vai ser a lição de hoje. Não é uma lição muito difícil de ser ministrada, não é um assunto muito difícil de ser abordado. Porém, é importantíssimo para a igreja conhecer, né, os dons e também por que e para que eles são entregues aos crentes e entregues à igreja. Quando nós conversamos sobre este assunto, estudamos sobre isso, logo surgem algumas questões, algumas dúvidas que provavelmente alguém vai fazer alguma pergunta aí no seu estudo bíblico, e eu gosto sempre de tratar logo disso, apresentar isso logo aqui na introdução. Por que Deus decidiu dar poderes para as pessoas? Como podemos usar esses poderes sem arrogância? Quais os prejuízos quando as pessoas ou até mesmo uma igreja usa os dons de forma errada? Quais os frutos quando os dons são usados corretamente? Essas
e outras questões e outras perguntas serão respondidas durante este estudo bíblico. Um estudo bíblico muito importante para a igreja, uma lição bastante necessária, porque nós somos uma igreja pentecostal. O verdadeiro pentecostalismo envolve os dons espirituais, mas precisamos saber usá-los. E para saber usá-los, a primeira maneira é saber para que eles servem, por que Deus dá os dons, né? Por que o Espírito Santo distribui esses dons. E esse é o objetivo, é o caminho do estudo bíblico de hoje. Continuando o nosso estudo, vamos conhecer agora o primeiro tópico, que tem como título Os dons não são para elitizar os crentes. A Igreja Coríntia. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Ela recebeu a visita do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Em sua epístola àquela igreja, Paulo fala sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. A igreja de Corinto era uma das igrejas mais importantes ali no período da igreja primitiva. Até porque a cidade de Corinto também era uma cidade muito importante naquela época, uma grande cidade de grande importância econômica ali no tempo do Império Romano. E ali estava a igreja de Corinto, uma igreja muito abençoada espiritualmente, porém com alguns problemas. Dentre elas, o culto era muito misturado, né? Como o autor aqui destaca, dizendo que aquela cidade ela praticava culto idolátrico. Se você fizer uma pesquisa aí sobre a igreja de Corinto, sobre a cidade de Corinto, você vai encontrar que realmente era muito influenciada pela cultura grega, pelo culto das religiões gregas. Mas ali estava a igreja. E a igreja que estava ali, ela recebeu a visita do apóstolo Paulo na sua segunda viagem, e o apóstolo Paulo pôde conhecer, pôde perceber que nela não faltava nenhum dos dons. Pense em uma igreja abençoada. Era uma igreja em que dava lugar, em que dava ênfase, dava liberdade ao Espírito Santo através dos seus dons. É até interessante que quando nós estamos lendo o Novo Testamento, nós encontramos em 1 Coríntios, na carta de Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, justamente as recomendações sobre os dons espirituais, principalmente o dom de línguas, o dom de profecia, como usar, como administrar. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada, porém ela tinha muitos problemas. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons espirituais, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? O autor aborda aqui uma das situações problemáticas da igreja de Corinto. Era uma igreja espiritual? Era, porém carnal. E ele destaca aqui no texto quais eram os problemas que estavam ali, que mostrava a carnalidade. Invejas, dissensões, discórdias, vários problemas que aconteciam ali na igreja de Corinto que mostrava que os dons não estavam sendo usados da forma correta. Esse problema da igreja em Corinto não ficou só lá. Hoje também, nos nossos dias, nós temos aí alguns problemas parecidos. Nós temos igrejas, nós temos pessoas em que os dons realmente o Espírito Santo entregou, porém essas pessoas ainda não se entregaram 100%. Elas já receberam o dom, mas elas ainda não abriram o seu entendimento para se converter de verdade. E aqui, nesse subtópico, o pastor pergunta, como pode uma igreja espiritual e, ao mesmo tempo, ter esses problemas? Isso aí acontece principalmente por causa das pessoas. Existem pessoas que estão na igreja, mas elas ainda não se deixaram dominar totalmente pela palavra de Deus. Ainda não renunciaram totalmente o seu eu. E por isso vem
os problemas. É possível? É possível uma pessoa ter um dom do Espírito Santo e ela não ser totalmente convertida. Nós iremos ver no decorrer aqui do estudo mais ou menos como é que isso acontece, que na verdade os dons espirituais não é sinal de espiritualidade. Pelo contrário, é um sinal da bondade de Deus. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons espirituais são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por meios próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa nos convencer de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Aqui neste subtópico, o pastor já aborda algo que eu já até comentei antes, já complementa aqui. Os dons do Espírito Santo não são sinais, não são características de espiritualidade. Pelo contrário, é da bondade e da misericórdia de Deus. É possível alguém operar sinais, é possível fazer milagres, é possível ser usado por Deus e não alcançar a salvação? Jesus mesmo falou, ele complementando uma mensagem sobre o final dos tempos, ele fala: naquele dia alguns se apresentarão e dirão: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Eu fiz tantos milagres, Eu abri tantos ministérios, eu fiz. E Jesus é claro quando ele diz: olha, apartai de mim que eu não vos conheço. Então, o uso dos dons não é para eletizar ninguém, não é para exaltar ninguém, não é para levantar a moral de ninguém, não é para bajular ninguém. Os dons são dados para o bem da igreja pela misericórdia e pela bondade de Deus. Um dos problemas da igreja de Corinto era justamente esse. Alguns irmãos se julgavam maiores do que os outros, tentavam justificar que os dons concedia a ele, alguma autoridade. E isso fazia com que as dissensões, as brigas e as contendas existiam entre eles. Baseado neste primeiro tópico, nós já podemos destacar aqui alguns desafios para as igrejas dos nossos dias. Um deles é a questão de crentes bajuladores e crentes sendo bajulados por causa dos dons do Espírito Santo. Sim, é verdade. Tem gente que vive de casa em casa procurando os tais profetas para que revelem algo da sua vida. E tem crentes, que são usados, que dão lugar a isso, dá lugar até a um tratamento diferenciado. Tem pessoas que, porque tem um dom especial, ele até chega atrasado no culto, ele chega atrasado na igreja só para que todos possam perceber que ele está chegando, porque ele é importante. Quantas pessoas não exigem glória, não exigem honra para si, que às vezes é coisa até que era para Deus? Isso é um problema. Às vezes tem o dom de curar, às vezes tem o dom de operar maravilhas, é usado por Deus, porém não consegue entender que isso é para a glorificação do nome de Deus, não é para elitizar ninguém, não é para exaltar ninguém. É um desafio que nós temos hoje. Muita gente até mesmo cobrando dinheiro por causa de milagres, cobrando dinheiro, cobrando honra, cobrando glória, exigindo coisas por causa de dons que quem dá é o Espírito Santo. Vamos agora responder uma das questões que fazem parte deste assunto. Quais são os prejuízos quando uma igreja ou uma pessoa usa os dons de forma errada? Nós podemos pegar como resposta o que aconteceu com a igreja de Corinto. Vem problemas, divisões, brigas, contendas, justamente porque o propósito maior é a glorificação de Deus. Mas quando as pessoas não sabem usar, elas usam para a sua honra, para a sua glória. E quando nós usamos algo divino em nosso favor, para proveito nosso, aí vemos os problemas. Como dica pedagógica, você pode usar uma imagem, uma comparação dos dons espirituais com poderes. Poderes, habilidades que alguém tem para fazer uma missão, para fazer algo.
porque na verdade é isso que são os dons do Espírito Santo. São poderes de Deus, habilidade de Deus para o crente cumprir a sua missão. Conclua este primeiro tópico dizendo para a sua igreja, dizendo para o seu público que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento confirmam que os dons são para a igreja, porém para a sua edificação. Edificação da igreja e não a elitização, a exaltação do ser humano. Não é? Ou seja, os dons espirituais não é para aumentar a bola, não é para aumentar a moral de ninguém. É para equipar, preparar, não é? Ajudar a igreja no cumprimento da sua missão. Meus irmãos, chegamos agora ao segundo tópico do nosso estudo e nós já iremos começar a conhecer mais de perto os propósitos dos dons espirituais. Neste tópico, nós iremos conhecer que os dons são para edificação de nós mesmos e também dos outros. Edificando a si mesmo. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Nós temos aqui o primeiro propósito dos dons espirituais, dentre eles o dom de falar em língua. Ele serve para quê? Para a edificação pessoal do crente. E por que o crente precisa ser edificado? Porque ele faz parte da igreja. Ele faz parte da batalha espiritual que envolve a missão da igreja. Então, quando o crente fala em línguas, a palavra de Deus mesmo recomenda, você pode olhar aí no capítulo 12, capítulo 14, você vai entender para qual o propósito do dom de línguas, né? É para edificar o crente, não para a exaltação dele ou para a supremacia dele diante dos demais, não, mas para que ele esteja preparado, pronto para cumprir a sua missão. O falar em línguas é como o nosso espírito estivesse conversando com o Espírito Santo. É algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo de Deus. E isso faz bem para o crente, porque o crente precisa ser santo. E para o crente ser santo, ele tem que se aproximar do mundo espiritual. Afinal de contas, a palavra de Deus recomenda: andai no Espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Edificando aos outros. Os crentes de Corinto exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Aqui temos mais um propósito e talvez, até mais importante do que o anterior. O propósito dos dons espirituais é que eu me edifique para que eu possa edificar os outros. No cristianismo, irmão, na fé cristã, não tem boçalidade, não tem lugar para arrogância, não tem lugar para exaltação. Então, se eu oro, se eu jejum, se eu falo em línguas para me edificar, é para que isso possa ser usado para edificar outras pessoas. Se eu tenho o dom de curar, se eu tenho algum dom na área do poder, operação de maravilhas, dom de milagres, isso não é simplesmente para eu ganhar dinheiro, isso aí não é para eu me exaltar, dizer que eu sou bom, que eu sou espiritual, isso e aquilo não. Isso é para edificação do próximo, do outro. Por exemplo, quando alguém é usado em profecia na igreja, isso fortalece a igreja, porque ela vê que Deus está cuidando da igreja, está mostrando para a igreja algo que aconteceu ou que vai acontecer. E assim, toda a igreja, os crentes são edificados. Na igreja a gente prega que Jesus cura, não é? E aí quando alguém ora e uma pessoa recebe a cura, as pessoas que estão ali têm a sua fé edificada, não é isso? Então o propósito dos dons, edificar a mim pessoalmente, mas também edificar ao próximo. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante.
Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? A abordagem do pastor neste subtópico talvez seja uma das mais importantes neste estudo de hoje. Porque ele aborda aqui que o culto também deve, o uso dos dons espirituais no culto também deve edificar o não crente. Ou seja, a pessoa que está no culto, o culto foi organizado geralmente para os crentes, não é isso? Mas a maioria das igrejas pentecostais, elas recebem pessoas não crentes. E aí é onde entra o cuidado. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Dê uma olhada aí em 1 Coríntios capítulo 14. Ele explica detalhadamente. É quando ele fala que ele prefere falar uma palavra que as pessoas entendam do que 1000 palavras que as pessoas não entendam, né? E às vezes a gente percebe alguns erros, alguns uso errado. O uso errado dos dons, principalmente do dom de línguas, aonde as pessoas que não são crentes mais se escandalizam, fica com mais medo do que realmente perceber que aquele mover, que aquilo que está acontecendo no culto ali é algo de Deus. E o pastor aqui aborda dizendo o seguinte: como é que o pecador, a pessoa não crente na igreja, vai aceitar Jesus? Como é que ele vai crer no Deus que você crê se ele não está conseguindo entender nada do que acontece no culto? Não é? Isso é até um alerta para aqueles que pregam a palavra de Deus, são ali os pregadores oficiais dos cultos, e às vezes cai no erro, no vacilo de falar até mesmo mais línguas estranhas do que a pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus, mas se o pecador, a pessoa que está ali, não entende a pregação, tem pregação na igreja às vezes que até os crentes têm dificuldade de entender, não é? Então tem que ter essa preocupação, tem que ter esse entendimento que os dons que o Espírito Santo concede à igreja, principalmente o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom da palavra, esses dons devem ser usados visando também os não crentes. Os dons são para a edificação do crente? São para a edificação da igreja? Também. Mas também para os não crentes. Que nós possamos crescer, na graça e no conhecimento, entendendo isso aqui. Que o nosso culto é para os crentes, mas também para os não crentes. Estudando este tópico sobre edificação espiritual, será que a gente encontra algum desafio para os nossos dias? Sim, encontramos. E eu quero destacar aqui a questão da falta de sabedoria de algumas igrejas, de alguns crentes, em usar os dons do Espírito Santo, em dar lugar para o Espírito Santo. Eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo que eu vou postar aqui, que daqui a pouquinho eu volto. Igreja, espera aí que um anjo vai trazer para mim como uma flecha do céu. Está chegando. Aqui é uma flecha e na ponta da flecha tem o sangue de Cristo. Se a sombra é de Pedro curava, sem ser no nome de Jesus, eu recebi do céu hoje o céu. Quando soltar a flecha aí, vai cair aí. Olha só. Olha só. Vou tirar. Vou colocar. Olha que lindo, gente. Vocês não estão vendo a flecha, mas está aqui na minha mão. Quando soltar, olha só o baque. Olha o baque, ó. Aí eu lhe pergunto, que edificação, movimentos como estes traz para a igreja? Seja sincero, em que a igreja é edificada com atitudes assim? Não é? E eu estou falando em termos de igreja e não crentes. O que um não crente acha
O que ele pensa? O que entra no juízo dele quando ele vê coisas assim na igreja? É um desafio para os nossos dias, porque tem muitas igrejas, muitos crentes confundindo muito o uso dos dons do Espírito Santo, né? Mexe com uma coisa, mexe com outra, inventa uma coisa, inventa outra, quando que na verdade isso aí não é de Deus. Coisas que acontecem em muitas igrejas pentecostais realmente é mais carnalidade do que mover do Espírito Santo. É um desafio para os nossos dias, que Deus nos ajude a superar. Vamos agora responder mais uma questão relacionada com este assunto. Por que Deus decidiu dar poderes para as pessoas? Ora, Deus decidiu dar poderes, dons do Espírito Santo para a edificação, para que as pessoas possam se edificar espiritualmente e ao mesmo tempo a igreja também se edificar. Afinal de contas, estamos envolvidos em um mundo material, mas que também tem influências do mundo espiritual. Então Deus concede dons à igreja para ela poder cumprir a sua missão e assim, de certa forma, divulgar, proclamar o reino de Deus. Para isso, ela precisa de fortaleza, de edificação, que são os dons do Espírito Santo. Como dica pedagógica para este assunto de edificação, você pode usar imagens ou comparação com atividades físicas, não é isso? Porque através da atividade física, as pessoas conseguem uma benfeitoria, conseguem uma qualidade melhor de vida, até mesmo para o seu corpo físico. E assim são os dons espirituais na vida de cada crente. Vem para a edificação espiritual daquele crente, que de certa forma vai edificar também a igreja que ele faz parte. Chegamos à conclusão deste tópico e você pode concluir dizendo que os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, são para a edificação pessoal do crente, edificar a vida espiritual dele, mas também para a edificação espiritual da igreja e até dos não crentes. Os dons espirituais contemplam também os não crentes. Afinal de contas, é o Espírito Santo que os convence do pecado para que assim possam aceitar Jesus. Bom, irmãos, chegamos no terceiro tópico da lição de hoje e nós iremos conhecer como que funciona a edificação da igreja, ou seja, a edificação do corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na carta 1 Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. E ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para os dons espirituais alcançar o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É o que temos em 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. A edificação na igreja, através dos dons espirituais, só vai dar certo se acontecer pelo amor, pela prática do amor. Porque aonde está o amor, não tem egoísmo, não tem divisão, não tem contendas. E aí os crentes vão se edificando e edificando uns aos outros. É assim que funciona a edificação na igreja, a edificação do corpo de Cristo. Porque quando os crentes se unem em amor, que o amor prevalece, que o amor realmente está em primazia, a união traz ali a presença de Deus, o agir do Espírito Santo. Você pode dar uma lida, você pode dar uma observada aí em 1 Coríntios capítulo 13, que ele trata sobre o amor justamente quando ele está falando sobre os dons. Ele fala sobre os dons no capítulo 12 e também no 14. E no 13 ele fala sobre o amor. E é uma mensagem muito importante, porque quando eu vivo o amor de Deus, quando eu uso a minha espiritualidade, o que Deus me deu em amor, aí nós iremos fugir do egoísmo, nós vamos conseguir fugir do orgulho e muitas coisas na igreja, muitos problemas são resolvidos, acabam de verdade, O amor de Deus nos nossos corações, O amor ágape, ele nos leva a usar os dons de forma correta para a edificação da igreja. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo.
Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Seu fundamento é Jesus e os ministros são os arquitetos. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo. Aqui o autor aborda principalmente sobre os dons ministeriais, quando ele fala que Cristo é o alicerce da igreja, Cristo é o fundamento, a base da igreja. Mas os homens levantados por eles, os ministros, são os arquitetos, ou seja, os organizadores da igreja. É por isso que às vezes a gente vê problemas acontecendo, porque de certa forma a igreja ela tem a sua imperfeição porque as pessoas trabalham nela. Homens que podem errar, mas aqui o autor aqui destaca que esses ministros têm que ter cuidado, sobre as pedras que estão colocando sobre esse alicerce. E o que são as pedras? Os ensinamentos, O fundamento, o alicerce é Cristo. E a igreja ela vai sendo edificada através do ensino da palavra. Então a escola bíblica dominical, principalmente, faz parte disso na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais, porque precisamos estudar. É pelo ensino da palavra que usamos de forma correta. Então, em uma igreja que o pastor não tem costume de ensinar, igrejas em que dão mais hora para o louvor do que a pregação da palavra, Igrejas aí que caem no manto aí e não dão sequer nenhuma moral para o culto de ensino. Crentes que não dão moral para culto de ensino e nem para a escola bíblica, ele tem um grande perigo na sua fé. Tem um grande perigo porque ele pode cair numa armadilha e aí está usando os dons de forma errada e não para a edificação do corpo de Cristo. Os ministros de Deus, os homens levantados por Deus, são aqui chamados de arquitetos, porque de certa forma são usados por Deus para organizar a igreja, nesse processo de edificação pelos dons espirituais. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Assim, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Aqui o pastor traz mais uma comparação. Agora ele chama os ministros, os homens levantados por Deus, de dispenseiros, O que é o dispenseiro? Alguém que é chefe da dispensa, que organiza ali, os alimentos, como que vão ficar guardados, armazenados e de certa forma distribui para a residência, para a casa, para que a família possa ser alimentada. Assim são os homens de Deus, que têm dons para atuar nessa área. Eles são responsáveis pelo alimento da igreja. E qual é o alimento da igreja? A palavra de Deus. A palavra de Deus é responsabilidade de homens e mulheres que Deus tem levantado para pregar a sua palavra. Daí vem também a grande necessidade de se dedicar nos estudos, mas também buscar direcionamento no Espírito Santo através dos dons espirituais. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual. Vejamos o que diz em 1 Pedro capítulo 4. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Nós temos aqui uma instrução muito rica do apóstolo Pedro, da palavra de Deus, Como que os dons devem ser usados. Os irmãos perceberam aí, vocês viram aí, que são coisas simples, Aquilo que nós temos que fazer, irmãos, temos que fazer em amor. Os dons espirituais vêm sobre a igreja para a edificação deste corpo que é a igreja, mas para dar certo tem que ser usado em amor. Os irmãos viram aí
toda a organização, toda a instrução do apóstolo Pedro de como nós temos que fazer. Principalmente você que é líder, você que é professor da escola bíblica dominical, você que é pastor, você que é líder de departamento, você que é pregador da palavra de Deus. De certa forma, o Espírito Santo lhe deu esse dom e você está contribuindo com o crescimento da igreja. Você está contribuindo com a edificação da igreja. Mesmo que seja só a sua igreja local, mas a sua igreja local ela faz parte da igreja espiritual, que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Jesus. Você já parou para pensar o quanto é importante a pregação da palavra de Deus, você estudar, você se esforçar, você estar ali diante da igreja para alimentar a noiva do Cordeiro com a pregação do Evangelho? Não é coisa fácil não, é coisa séria, né? Por mais que alguns aí levam de qualquer maneira, mas louvamos a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres ungidas por Deus, pessoas realmente cheias dos dons do Espírito Santo para, através dele, edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Meditando sobre a edificação do corpo de Cristo, nós encontramos alguns desafios. Sim, nós temos desafio para os nossos dias. Dentre eles, eu quero destacar a questão de dispenseiros negligentes, ou seja, líderes, pastores negligentes. Em algumas igrejas, pastores já não têm mais a preocupação com o estudo da palavra, nem para ele e nem para a igreja. Não organiza mais seminários, escola bíblica de obreiros. Tem igreja que já não tem mais nem escola bíblica dominical. E de certa forma, o pastor que está ali, ele é responsável por isso. Deus deu dons. Uma das coisas mais maravilhosas que eu acho na igreja, abençoadora de Deus, não é? É essa questão dos dons. Porque o Espírito Santo dá dons para várias pessoas na igreja. O que o pastor precisa fazer é simplesmente reconhecer as pessoas que o Espírito Santo levantou e dar oportunidade para essas pessoas fazerem. Mas muitas vezes não é isso que vemos. Nós vemos, na verdade, alguns líderes, alguns dispenseiros omissos nessa missão da edificação da igreja. Vamos para mais uma questão relacionada a este assunto. Quais são os frutos quando uma igreja usa de forma correta os dons do Espírito Santo? O principal deles é uma igreja edificada, né? Uma igreja com mais presença de Deus e menos dor de cabeça. É uma igreja que dá mais lugar ao Espírito Santo do que a birras, problemas e contendas. A igreja nunca perde quando ela busca a edificação espiritual, principalmente pelos dons. Como dica pedagógica sobre este tópico, você pode usar a comparação, até mesmo imagem, relacionado a dietas que pessoas fazem para cuidar do seu corpo, né? Porque assim como alguém precisa cuidar do seu corpo individual através de uma alimentação, prática de exercícios físicos, a igreja também precisa cuidar ali, fazer ali uma certa dieta espiritual, se preocupando principalmente que tipo de alimento que ela vai se alimentar. Na conclusão deste terceiro tópico, você pode abordar para a sua classe, para a sua igreja, que quando os dons espirituais são usados em amor, a igreja é edificada de verdade. Pode até ter alguém que use o dom ali de forma errada, mas quando a igreja foca em usar, em praticar no amor, dá certo. E aí a igreja cresce edificada em Cristo Jesus através dos dons do Espírito Santo. Olha só, já chegamos na conclusão da nossa lição de hoje. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho. Diante desta tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas, pois fomos chamados para fazer a obra do Senhor juntos. Aqui na conclusão nós temos a confirmação daquilo que eu já vinha falando. Os dons espirituais são para a edificação da igreja, para que ela possa cumprir a sua missão. E qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E os dons, os sinais, eles vêm para confirmar a pregação do Evangelho.
e vem também para ajudar a igreja, reforçar a igreja na batalha espiritual. A missão da igreja envolve o mundo espiritual. Afinal de contas, nós somos do reino de Deus, mas também existe o reino do mal, também existe o reino das trevas. Então é justamente aí que entra a necessidade dos dons espirituais, né? Ela deve ser para visar o coletivo. Os dons espirituais é para a igreja e automaticamente também para cada crente. Porque quando você prega o evangelho, que você diz que Jesus cura, e você ora por alguém e a cura acontece, as pessoas acreditam no Deus que você está falando. As pessoas vão acreditar no evangelho que você está falando. Quando você fala que o poder de Deus é maior do que o poder do diabo, é maior do que o poder do mal, e você coloca a mão sobre alguém, faz uma oração e essa pessoa é liberta de uma possessão maligna, aquela pessoa e as pessoas que estavam ali por perto, ouvindo a sua pregação, elas vão acreditar na mensagem que você está pregando. Então é por aí que entra, é por aí que vem a importância da igreja buscar e fazer uso de forma correta dos dons espirituais. Não é para exaltação humana, não é para elitizar ninguém, mas é para o crescimento e a proclamação do reino de Deus. Bom, chegamos no final da nossa aula e eu quero agradecer você, agradecer a sua companhia por estar conosco em mais um vídeo, em mais uma aula. Eu preciso dar aqui algumas dicas para você. Nós gravamos aqui no nosso canal um vídeo, uma aula explicando sobre o propósito deste trimestre. É bom você dar uma olhada. E para que você possa também entender melhor o conteúdo de hoje, para que você possa melhorar a sua aula, dê uma vista também, dê uma assistida também na aula anterior. Nós falamos muito também sobre o propósito, o objetivo dos dons espirituais. De certa forma que eu fico muito grato pela sua companhia, por você ter atendido o nosso pedido, o nosso convite e estar aqui assistindo mais uma aula. E eu quero pedir que você compartilhe esse material aí nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não é? E avisar também, informar que nós estamos presentes aí nas redes sociais, certo? Nós estamos no Facebook, onde quase que diariamente nós fazemos postagem, juntamente também no Instagram, estamos ali também fazendo algumas publicações, abordando algumas coisas relacionadas ao nosso estudo bíblico, e tem também o nosso contato do WhatsApp, que você pode, se der certo, até nos levar na sua igreja para ministrar a palavra do Senhor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza em mais uma aula, que o Espírito Santo te conduza em mais uma ministração das lições das revistas da Escola Bíblica Dominical.